Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do engenheiro cartográfico e de agrimensura. E estão aqui para conversar conosco o João Fernando Custódio da Silva, que é engenheiro cartógrafo formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. É professor do Departamento de Cartografia da Unesp, em Presidente Prudente. O Roberto da Silva Rui, que é graduado em Engenharia Cartográfica pela Unesp, mestre e doutor em Ciências Cartográficas pela Unesp, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como coordenador de 2 projetos, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da FAPESP. É sócio-diretor responsável técnico da empresa Nuvem, UAV, Indústria de Aeronaves Limitada, e atua em desenvolvimento de negócios na empresa SAI, Serviços Aéreos Industriais Especializados. E a Mariana Batista Campos, que é graduada em Engenharia Cartográfica pela Unesp, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas. Atualmente é pesquisadora no Finnish Geospatial Institute, Departamento de Sensoramento Remoto e Fotogrametria. Mariana participa da Finlândia de nosso programa. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos começar agora com uma situação inusitada, uma situação diferente, uma situação engraçada até do trabalho do engenheiro de agrimensura e cartográfico. Se for para contar uma história interessante, eu gostei muito de um filme da época do vídeo ainda, né? Pegava aquelas fitas VHS, um filme chamado em inglês Que Subiu a Colina e Desceu a Montanha. E o herói do filme é um engenheiro cartógrafo. Ele tem que fazer uma medida numa montanha e tem lá toda a situação, não vou contar final de filme nem nada, é muito interessante vocês assistirem, filme divertido e instrutivo também. A frase que eu destaco do filme é: os mapas são a roupa debaixo de um país, de uma nação. E é assim que é a engenharia cartográfica de agrimensura. As pessoas olham e não veem o trabalho dessa engenharia porque o resultado não é imediatamente tangível, no sentido assim, palpável, físico, concreto, de se pegar na mão. Nós lidamos com informação, nós precisamos colocar a posição do mundo real num pedaço de papel ou numa tela de computador para que um usuário comum, um usuário cidadão, tome decisões pessoais no seu dia a dia, onde estou, para onde vou, né? Remeto à época que a gente ia de férias para a praia, passava na banca de revista e comprava um mapa em papel. Hoje a gente programa naquilo que é chamado de GPS de navegação, que está no carro. Na verdade, ele é uma combinação de um sistema de satélite americano, que é o chamado antigo GPS, hoje a gente fala GNSS, para vários sistemas de satélite de posição, combinado com um mapa que está ali no banco de dados. Então, eu navego pelo Brasil inteiro, onde tiver estrada mapeada, nós vamos chegar. Aí a pessoa olha aquilo e fala, bom, eu vou ser engenheiro cartográfico para quê? Está tudo pronto? Olha aí, não precisa de mais mapa. Espera aí, tem um usuário que é técnico, aquele engenheiro que, para lançar um projeto, precisa do mapa, para fazer estrada, ferrovia, agronomia, geologia e por aí vai, né? Então, são vários tipos de situações onde a cartografia está presente cotidianamente. E só para arrematar isso, uma vez eu li
uma pessoa, um jovem, falando no Facebook: graças a Deus, são 3 horas da tarde e eu ainda não precisei de matemática. Imediatamente eu repliquei: pera lá, ô cara pálida, você não precisou porque alguém arrumou tudo isso para você. Facebook é matemática aplicada. Cartografia é geometria aplicada. Cartografia é matemática no cotidiano. As pessoas tomam decisões porque nós fizemos os mapas para as pessoas tomarem decisões sobre os mapas. Então, essa ligação aí com a história do engenheiro inglês que foi medir e falou que mapa é a roupa debaixo de um país, é assim, a gente analisa o que vê, mas por trás tem toda a engenharia que não se vê. Roberto, Mariana, tem um casinho para contar também? Olha, assim, uma situação que a gente sempre se depara, né, na nossa área, hoje em dia até reduziu bastante isso, que eu já me deparei várias vezes, é aquela pergunta clássica, né, o que faz um engenheiro cartógrafo? Né? Aí você responde de uma forma bem simplista, né, faz mapa. Mas já não existe todos os mapas, já? Então, aí a gente se depara com isso, porque até o que o professor estava comentando. Então, antigamente você tinha uma coisa muito física, e com a evolução da tecnologia e de todas as ciências, né, hoje em dia você tem uma integração de diversas ciências, e a atualização cartográfica é o tema mais vigente hoje em dia nos últimos tempos. Então, todo mundo navega, pegando o gancho até o que o professor João Fernando falou, o gancho do GPS de carro, que a gente chama, né, de navegação, né? Então, ali por trás tem um mapa, tem uma base de dados que a gente fala. Imagina se esse mapa não for atualizado, alguém entrar numa rua que antes não existia, agora existe, e vice-versa. Uma rua que mudou de sentido. Então, se essa base, esse mapa não estiver atualizado, todo mundo vai ficar nervoso com essa situação, mas ninguém se depara que por trás disso tem toda uma ciência e uma operação matemática. Então, eu já me deparei várias vezes com isso, com essa pergunta, que chega a ser até engraçada, quando também surgiu muito a difusão do Google Earth, né? Todo mundo hoje entra nessa base. E o Google Earth não é um mapa estático, né? Ele tem atualizações ali de imagens e de informações que são constantes também, para a gente poder ter uma informação sempre atualizada e sempre precisa, né? Mas o nosso cotidiano foi responder essas perguntas, o que faz o engenheiro cartógrafo. Muito bem. Além disso, é muito multidisciplinar, né? Muitas vezes que a gente pensa em mapear, a gente associa sempre com essa questão, às vezes, do terreno e tal, mas tudo pode ser mapeado, né? Tudo pode ser modelado. Pode ser tanto, assim, feições naturais, quanto também feições construídas pelo homem, né? Então, prédios. Então, atrás disso, atrás desse mapeamento, a gente também pode conhecer os fenômenos, né? Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho mapeando florestas. Então, a ideia não é apenas posicionar, mas é entender como que o sistema das florestas se comportam. Então, assim, também vem nessa fase de mapear os fenômenos, né? De entender o que está acontecendo no mundo. A gente, na escola, aprende que mapa está relacionado à geografia, né? Então, a gente imagina quem faz mapa é geógrafo. Vamos falar, então, o que faz um engenheiro cartográfico de agrimensura? Quem é que enfrenta essa pergunta? Eu posso só fazer um começo, uma introdução, e depois o Roberto e a Mariana vão atualizar, porque eles têm bastante informações novas e interessantes. Só lembrando, então, nós três que estamos participando aqui como convidados, somos formados na engenharia cartográfica. A tendência no Brasil é unir, como já está acontecendo, a engenharia cartográfica com a engenharia de agrimensura e partir para um único título, né, de profissional, engenheiro cartógrafo e agrimensor, como já estão sendo formados alguns jovens, algumas turmas. E eu fiz recentemente aqui uma pesquisa por conta aí de Covid, né, se estava impactando os colegas e tal, e fiz várias perguntas. Entre elas, eu perguntava que ramo de atividade você está praticando atualmente, né? Nós conseguimos listar mais de 30 ramos de atividade. Eu vou mencionar apenas os mais populares. Dos formandos dos cursos?
Não, todos os profissionais abertos brasileiros, 98 responderam. Né? Formados aqui em Presidente Prudente, formados no Paraná, no Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande do Sul. Né? A maioria que respondeu foi daqui, mas a pergunta foi aberta aos profissionais que estão em atuação no Brasil. E 98 responderam, se não me engano, é o número que eu tenho. E aí, uma boa parte atua no setor aeroespacial, de aerofotogrametria, como o senhor disse ali, ou seja, drone ultimamente, né, que é o VANT, que em genérico a gente fala, usando imagem de satélite, imagem de avião, do drone. Um outro tanto trabalha com a cartografia propriamente dita, de traduzir as informações que estão na imagem para uma representação, seja em papel ou banco digital que vai para a tela do computador, por exemplo. Né? Temos um bom número de pessoas trabalhando na área de educação, fazendo formação de pessoas, uma expressão que foi cunhada na língua inglesa e que ficou corrente no Brasil, que é o chamado geoprocessamento. Pegar essa miríade de coisas, várias tecnologias que produzem informação de posição e de representação, de imagem, combinar isso num software, né, num computador e extrair informações que a gente diz assim, informações geográficas. E conectando aí com a sua informação inicial, de fato, como a gente, nos primeiros anos escolares, a gente vê, como estudante, novinho, a gente vê os mapas apresentados pelos professores de geografia. Então, é claro que se expande pela sociedade que mapa está conectado com geografia, primordialmente. Até está, né? Mas a construção geométrica do mapa, aí é o trabalho do engenheiro. Porque, em geral, o geógrafo não lida com calculeira. Né? Quem gosta de fazer calculeira é engenheiro. Hoje, aliás, o engenheiro nem calcula mais. Ele dá um comando e o computador faz. Né? E aí cabe ao engenheiro, então, saber que comando dá e que interpretação fazer da resposta. Que é essa parte que eu falo que é o arcabouço invisível, intangível da profissão. Aí, sobre isso, todos os outros vão colocando informações. O geógrafo, o médico, o arquiteto, o agrônomo, o engenheiro de transportes, o lançador de imposto da prefeitura, e por aí vai. Então, ela tem aí uma penetração na sociedade e na economia muito forte, mas é isso, ela não é primeiramente percebida, né? E como nós estamos falando que a agrimensura passou a fazer parte da extensão da profissão, uma área muito séria e muito importante no Brasil se chama regularização fundiária. Né? Toda propriedade territorial, seja rural ou urbana, uma casa, um terreno, um apartamento, tem que ter um registro no cartório. E esse registro no cartório tem que estar acompanhado de uma informação geodésica, topográfica, cartográfica, que é o escopo mais da agrimensura. Não podemos ficar falando das 30 atividades, mas são muitas. Vamos deixar o Roberto e a Mariana irem complementando aí também. Roberto, você está pela sua apresentação com a indústria aeronáutica, com a construção. Como é que é a relação? Qual é a relação que pode ser feita com... Então, justamente, eu ia entrar até um pouco nesse ponto, pegando até o gancho que foi até iniciada essa conversa da geografia. E eu, na verdade, me deparei com o curso de cartografia por conta disso. Na época, eu vi pela revista da Unesp o curso de cartografia e eu fiz essa mesma associação. Eu gosto de engenharia e eu gosto de geografia. Então, juntando os dois, eu vou fazer engenharia cartográfica. Foi assim que eu escolhi engenharia cartográfica na época. E entrei no curso dessa forma. E com a evolução, obviamente, aí das profissões e enfim, da tecnologia, hoje nós nos deparamos com esse título somente dessa formação da profissão,
ela não é mais como antigamente, que a pessoa é especializada naquele assunto, ela só faz aquele assunto, ela só tem aquele conhecimento. Hoje em dia, há uma multidisciplinaridade, né? Hoje em dia, há múltiplos conhecimentos que os profissionais têm que ter, que o profissional tem que ter no mercado de trabalho, né? Ele não é simplesmente especializado em um assunto, ele vai trabalhar com aquele assunto. Então, pegando o meu exemplo, eu me formei em cartografia, com pós e graduação, e me deparei ao longo da minha profissão com outras áreas de atuação que eu não imaginava atuar. Então, pegando até o exemplo até que você me comentou há pouco agora, na área aeronáutica. Então, hoje eu sou sócio de uma empresa de drones. E como que nós fundamos essa empresa? Eu juntei com o meu sócio o conhecimento que ele havia de robótica, né, de automação e robótica, com o meu conhecimento de cartografia. Nós juntamos esse expertise e desenvolvemos uma empresa de drones para mapeamento. Então, juntamos essas especialidades. Então, ao longo desse tempo, inclusive, eu adquiri conhecimentos e acabei estudando essa área, um pouco de conhecimento de aeronáutica, conhecimento de tecnologia, conhecimento de robótica, conhecimento de cartografia, e vertentes ligadas à área que você vai atuando e subindo na profissão. Nós vamos trabalhando cada vez mais em áreas de gestão, né, e de direção. Então, eu me especializei em áreas de gestão, de direção, em áreas empresariais, em que eu não fazia isso no começo da minha profissão. E, por conta dessa formação, de todas essas diferentes formações, eu atuo, inclusive, em desenvolvimento de negócios hoje, tanto na Nuvem UAV, que é uma empresa de drones, quanto na SAI, que é uma empresa de cartografia e mapeamento. E isso me auxilia muito para entender as necessidades dos clientes, né? Entendeu? Então, eu consigo hoje ter a percepção do que ele precisa, propor uma solução e um negócio para ele com muito mais propriedade, com muito mais qualidade, coisa que vai atender ele, né? Outro fato também, que a cartografia era, antigamente, um produto fim, né? As empresas, as demandantes de produtos nessa área, elas necessitavam de mapas, enfim, de fotos, de modelos de terreno tridimensionais para tomar as decisões. E hoje em dia a cartografia é um meio. Então, nós pegamos, por exemplo, lá a base de dados de um GPS de navegação, ali por trás tem uma cartografia, tem todo um trabalho cartográfico ali, né, naquele mapa ali atrás, não é simplesmente um mapa ali que está rodando num GPS. Lá tem uma atualização, tem todo um processo de geração daquele mapa, enfim, de conceitos envolvidos, e que é constantemente atualizado, e que a pessoa usa para navegar hoje em dia. Então, assim, não adianta eu entregar um mapa para uma pessoa, que nem o professor falou há pouco, antigamente comprava um mapa em papel lá. Hoje em dia, a pessoa quer a informação, ela quer saber onde está o restaurante, ela não quer pegar o mapa e ela procurar mais. Então, a cartografia, ela é uma base que está por trás de tudo, né? Está por trás de tudo que você perceber, né? Vamos dar um exemplo, Roberto. Com o drone, se mapeia o quê, por exemplo? Então, o drone tem múltiplas aplicações. Por exemplo, nós temos uma grande atuação no mercado de agronegócio, né? Então, hoje em dia, o agronegócio representa cerca de 80% do faturamento da empresa. Então, o que se usa no agronegócio? Então, por exemplo, a pessoa não vai querer ter uma foto. Eu vou chegar para uma pessoa de uma fazenda lá, de uma propriedade grande, de um cultivo de soja, por exemplo. A pessoa não quer ver uma foto. O que ela faz com essa foto? Ela quer uma solução. Então, o que você consegue obter? O drone vai te proporcionar uma foto. A partir dessa foto, tem uma sequência de processamentos e de teorias aplicadas, né, sobre essa foto, e nós vamos gerar para aquele cliente, na verdade, quanto de produtividade que ele tem naquele plantio, detecção de doenças daquele plantio, como que ele pode melhorar o processo dele para ele ter um maior rendimento na safra dele. Então, tudo isso, ele vai querer saber isso, esses relatórios que ele quer saber. Então, a cartografia está nesse meio aí, ó. É a base de tudo isso daí. A tecnologia coleta, a gente gera produtos, né, cartográficos, enfim, de mapeamento, e nós entregamos informações para ele. Ele não quer saber do mapa, ele não quer saber da foto, ele quer saber da informação que ele precisa para ele ter um maior rendimento naquele trabalho. Então, é uma aplicação. Fora agronegócio,
A mesma coisa se aplica à área de mineração, à área de florestas, que a Mariana pode falar até com mais propriedade, que ela atua, e assim vai, área de infraestrutura, né? Então, nós temos inúmeras aplicações aí, que o drone virou uma ferramenta muito, muito útil, né? Muito portátil, muito dinâmica, né? Para trazer essa informação rápida para os clientes. Perfeito. Mariana, como é que você foi parar na Finlândia para fazer mapeamento de florestas? Foi um projeto, né, que a gente realizou junto com a Unesp, com o Instituto aqui na Finlândia, né, para desenvolver justamente equipamentos que fossem possíveis fazer medidas das florestas para entender como que a floresta está se desenvolvendo, fazer um manejo sustentável e várias outras aplicações, né. E acabou que eu vim para cá continuar nesse projeto. Mas eu, dando gancho aí com o que o Roberto falou, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que a cartografia eu vejo muito como uma ferramenta mesmo para fazer diversas medidas, para extrair dados que podem ser de importância aí para muitos profissionais, né? Então, quando a gente faz essa medida, ou a gente pega esses dados, a gente acaba tendo um conhecimento novo cada dia, dependendo do usuário que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, né? Agora eu estou trabalhando com um sistema, né? Que o objetivo, na verdade, é entender sobre a fenologia das árvores. Então, como elas se movem, como elas mudam durante as estações. Eu, de formação de engenheira cartógrafa, eu não entendo nada de biologia das árvores. Mas, na medida que a gente vai se deparando com esses novos desafios, a gente está sempre aprendendo na nossa profissão. Então, uma vez que a gente coleta os dados, a gente tem o conhecimento de como coletar esses dados, com diferentes sensores, com diferentes aí, ciências que a gente aprende durante o nosso curso. Mas, todo dia a gente tem que se desafiar para conseguir entender também o que é a necessidade das outras, do nosso usuário final ali, né? Que pode ser tanto, no meu caso, o pessoal que trabalha com florestas, ou também o próprio engenheiro civil, né? Quando a gente faz um monitoramento de um prédio, para ver como se está se movimentando ou não, movimento de estruturas e N outras aplicações. Então, realmente é muito dinâmico aí a nossa profissão. É o que eu mais amo nela, que sempre você está aprendendo. O seu trabalho é na frente do computador sempre? Não, é bem variado, né? Em geral, aqui a gente precisa muito, assim, de matemática, uma parte forte também de programação, né? Então, tem essa parte da ciência da computação que também está muito próxima da gente. E, em geral, eu faço também trabalhos de campo, né? Porque a gente precisa coletar também dados da realidade para poder entender se os dados que a gente está coletando, se as medidas que a gente está realizando com os nossos sensores estão corretos ou não. Então, a gente faz muitas medidas de campo na floresta também. Eu tenho algumas imagens que eu posso exemplificar de alguns trabalhos de campo. Aqui. Esse é um exemplo utilizando o drone, né? Onde foi feita uma coleta aí de perspectiva aérea da floresta, né? Então, a gente pode... tem várias respostas aí da floresta que a gente pode tentar entender, né, o que está acontecendo com as árvores. E aqui é um sistema que coleta, na verdade, uma perspectiva terrestre, né? Então, a gente tem uma câmera, tem um sistema de navegação, né, que é composto por um receptor GNSS, que é mais conhecido aí como GPS, e a partir desse sistema a gente consegue fazer medidas e modelar essas árvores, para depois entender como elas estão se desenvolvendo ao longo dos anos, por exemplo. Então, alguns exemplos dos nossos trabalhos de campo. Então, depois que coletar os dados, né, tem sempre a etapa de aquisição dos dados, depois de processamento. Então, acho que é bem dinâmica essa parte de... Você pode estar a campo ou você pode também estar trabalhando no computador. Obrigado. Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Como é que é o mercado de trabalho para o egresso deste curso? O mercado reconhece, emprega... O que vocês podem falar sobre isso?
Eu acho que o mercado hoje, ele, com certeza, né, eu acho que todos esses anos, pelo menos de convivência, eu percebi que o egresso do curso de cartografia, até por ter uma profissão até com uma especialidade bem característica, né, o mercado, ele consome bem esse profissional, que é um profissional que vai atuar muito nessa que a gente estava falando agora, desse produto que é usado para se gerar informação final, né? Então, esse produto tem que ser trabalhado. Então, tem uma série de conceitos envolvidos aí que o profissional engenheiro cartógrafo ele atua. E as empresas consomem muito esse profissional, né, para se gerar esse tipo de informação. Então, é um profissional que vai atuar em diversos segmentos. E esse profissional, hoje, ele tem que se deparar com um mercado muito mais dinâmico, que eu estava falando. Então, ele vai ter que aprender múltiplos conhecimentos. Hoje em dia, a internet, essa integração entre as formações, entre os conceitos, ela é muito grande, né? Então, hoje em dia, o acesso à informação é muito grande, muito rápido, né? Então, o profissional ele vai ter que se deparar com múltiplos conhecimentos, né? Ele vai ter que se preparar com múltiplos conhecimentos para poder atuar no mercado de trabalho hoje, que é muito dinâmico, né? Então, aquela formação específica que eles vão ficar mexendo com aquilo, isso está em desuso hoje em dia. Então, ele tem aquela formação, mas ele vai se complementariar, vai se completar com essas outras áreas, com os outros conhecimentos, para ele poder exercer a sua profissão no mercado de trabalho. Nós temos metade do pessoal que se coloca mais ou menos assim, no setor público, prefeituras, Estado e federal, órgãos da União, e metade setor privado, mais ou menos isso, né? E um pequeno número que fica aí como autônomo, mas a maioria se divide mais ou menos meio a meio, né? Nessa proporção aí de setor público e privado. E para quem tiver interesse na profissão, os alunos que tiverem interesse na profissão, algo a ser chamado é que, quando a gente tem 18 anos e vai escolher a profissão, a gente escolhe aquilo que gosta. Eu gosto de matemática, eu gosto de geografia, como é o caso que aconteceu com a gente, gosto de mapa, gosto de geometria, etc. Aí a gente aprende que tem que fazer programação, aprende uma série de coisas. Depois de um tempo que a pessoa sobe na carreira, ele entra numa área que o Roberto fez aí, gestão. Então, ele falou, eu já não mexo mais na coisa técnica e vou trabalhar com gestão. E me afasto daquilo que eu escolhi quando eu tinha 18. Mas aí essa decisão vem quando você tem 30 e tantos, 40. Então, há também toda uma maturidade que vem com a profissão. Então, a gestão vai fazer parte do profissional. E tanto no setor público quanto no privado. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.